Em primeiro lugar, é um prazer tê-los aqui e muito obrigado pela vossa presença. Naturalmente, as minhas primeiras palavras são, a primeira vez que estamos este ano, é para desejar um bom ano novo, não é? É um bom ano novo e normalmente, quando nós dizemos um bom ano novo, também dizemos ano novo, vida nova, não é? E eu acho que todos nós estamos a precisar um pouco enfim, de vida nova e de ter capacidade de fazer coisas, particularmente neste ano. Isso é importante. Nós vamos começar imediatamente o nosso debate. Eu gostaria de começar por apresentar aqui os novos intervenientes. A ideia é fazer duas ou três, portanto, uma ronda ou duas rondas iniciais e a seguir abrir à discussão, a comunicações que queiram fazer ou simples questões, mas procurar fazer aqui um debate vivo, não é? Vivo, eu acho que é importante trocarmos opiniões sobre aquilo que se está a passar. E começava por apresentar os nossos participantes. São pessoas que têm participado nas iniciativas da Ordem, já várias vezes, em várias iniciativas, mas de qualquer forma, julgo que é sempre importante dizer algumas palavras sobre aquilo que as pessoas são, o que é que têm feito, e para dizer que temos aqui três participantes, dois deles da Ordem e distintos dirigentes da Ordem. O caso do nosso colega António Rebelo de Sousa e também do Mário Godinho de Matos. António Rebelo de Sousa é membro da direção, o Mário Godinho de Matos é membro do Conselho Geral, mas também aqui o Sr. deputado Paulo Neves, deputado do Partido Social Democrata, mas que também tem tido, e ele está aqui também nessa qualidade, como é óbvio, mas sobretudo na qualidade de presidente do IPEDAL, que é o Instituto para a Promoção da América Latina. É uma instituição com a qual a Ordem também tem tido uma colaboração muito estreita e é, de facto, uma pessoa particularmente bem colocada para falar, enfim, da América Latina, não é? E particularmente, enfim, aquilo que se está a passar, teve desenvolvimentos, o tema da nossa conversa, a situação internacional, teve desenvolvimentos muito recentes e muito particulares, precisamente na América Latina, e portanto é natural que tenhamos aqui um especialista, alguém que lida diretamente e que já agora, bem para dizer, que tem feito um trabalho notável do ponto de vista da promoção das relações institucionais e empresariais com os diferentes países da América Latina. Portanto, é de facto alguém que conhece e alguém que tem seguramente uma opinião fundamentada e terá seguramente coisas para dizer. Ora bem, eu, como podia deixar de ser, apesar de ser o animador, e nestas coisas do animador, também tenho a responsabilidade de ser um pouco antipático, não é? Para conseguir limitar os tempos, boa tarde, limitar os tempos das intervenções, mas, enfim, tenho aquele vício, tenho que dizer duas ou três coisas para introduzir e até para provocar os nossos palestrantes iniciais. E eu permito-me, enfim, eu acho que estamos num mundo, e vamos ver um mundo de mudança, e eu acho que é bom que nós revisitemos os clássicos e os que falaram e produziram conhecimento e produziram reflexões também em situações de crise. E começo por, há muito tempo, e veio um pouco ao acaso, novamente, um livro dele, que é o Bertrand Russell, que dizia, enfim, ele teve intervenções, publicou vários ensaios, como sabe, é um filósofo de referência do século XX, e ele tem uma frase que eu acho que é admirável e que nos devia obrigar a refletir, que é o seguinte: compreender o mundo real como ele é e não como desejaríamos que fosse é o início da sabedoria. Não é? Isto parece simples, é simples depois de alguém dizer, não é? Mas esta ideia de olhar para o mundo como ele é e não como gostaríamos ou desejaríamos que ele fosse. Eu acho que é importante, nós estamos numa época em que é preciso ter essa capacidade de olhar para o mundo como ele é. E também, já agora, se me permitem, ele também tem um manifesto notável com Einstein, precisamente numa situação idêntica àquela que nós estamos a viver, é uma situação em 1955, uma situação de crise, digamos, da Guerra Fria, da corrida em torno dos armamentos nucleares, e ele tem digamos, um manifesto que é feito em 1955, assinado por outros cientistas, mas em que ele chama a atenção
e aquilo que ele chamou a atenção, juntamente com Einstein, foi muito importante até para o desenvolvimento posterior, que é aquela ideia de que nós podemos estar a atravessar uma fase de ameaça existencial à própria humanidade. Não é? E, portanto, não é simplesmente uma questão política ou ideológica que está em jogo, mas é também uma ameaça existencial à humanidade. E devemos ter isso em primeiro lugar. A época que atravessamos é muito isso e equivale àquilo que se vivia precisamente no final da Segunda Guerra Mundial. Depois há outra coisa que eu acho que é muito importante, nós temos alguma dificuldade, falo por mim próprio, que é o seguinte: é primazia da humanidade sobre a ideologia. Não é? Todos nós temos referências ideológicas, políticas, etc., e temos sempre tendência a ser muito, vamos lá, fiéis e muito fechados naquilo que são as nossas referências. E, precisamente, pode haver alturas em que é prioritário pensar na humanidade no seu conjunto e deixar as diferenças ideológicas, políticas, etc., para segundo plano. E, aliás, este manifesto destes dois cientistas era precisamente uma exortação aos líderes e aos cidadãos para pensarem precisamente nesses termos. E depois outra coisa, uma terceira ideia que eu acho que está muito presente neste manifesto, que é aquela ideia da renúncia à guerra e dar lugar à cooperação científica. E, portanto, os próprios cientistas, digamos, têm que olhar fundamentalmente como construir as bases da paz, da cooperação internacional e esquecer e pôr de lado precisamente toda essa perspectiva de guerra. E eu, vamos lá ver, isto é uma preocupação pessoal, mas eu fico muitas vezes chocado com a displicência com que se fala da guerra na televisão, particularmente os nossos generais, não é? Aquilo dá a ideia que é um filme de ficção científica. O futuro da guerra é ter soldados em bunkers, olhar para os computadores, a fazer joguinhos de computadores, a comandar os drones e a comer pipocas, não é? Só falta estarem a comer pipocas ao mesmo tempo que estão a comandar os drones. Enfim, e é uma displicência brutal, como se isto é, como eu disse, estou aqui muito a viver uma reflexão pessoal, como se o facto da questão da guerra fosse simples, não é? Hoje em dia, não é? Quer dizer, já em 55 havia a ameaça à existência da humanidade. Imaginem o que é agora, não é? O que é uma guerra em termos da existência da humanidade. E, portanto, no fundo, enfim, esta ideia, e prende-se precisamente com aquilo que está ali. Eu acho isto, tenho aqui a agradecer ao nosso diretor de Comunicação e Relações Externas, que conseguiu produzir um cartaz extremamente sugestivo daquilo que está a ocorrer. Nós todos estamos dependentes, para o bem e para o mal, do que estes três senhores, neste momento, podem fazer ao nível do mundo. Isto é dramático, não é? É dramático, não é? Quer dizer, é uma sensação de impotência, não é? Que todos nós seguramente temos, não sei, mas isso é um debate que será feito a seguir, relativamente à situação que está a viver e qual é o nosso papel. Penso que este debate também é muito importante. E uma terceira e última referência que eu queria fazer, eu tenho feito muita referência a este economista, grande economista, entre aspas, que é o Luís Vaz de Camões. Tem uma frase notável, em que ele diz, e que eu não resisto sempre a repetir, que é do seu poema Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, em que ele tem uma reflexão notável, em que diz ele no início: todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E a terminar o poema diz: e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como se ia. Bom, isto é escrito há 500 anos, não é? Uma época que, de certa maneira, se assemelhava também à época de hoje, porque era a época da decadência, enfim, do Império Português, da altura, entrou em crise, perdemos a independência pouco tempo depois, não é? E também era uma época, de certa maneira, de mudança do mundo, em que o eixo se estaria a deslocar, por exemplo, Portugal, para o Reino Unido, para a Holanda, etc., para se afirmar. Depois era uma época extremamente interessante. E ele chama a atenção para isto, porque tem daqui duas coisas, que é, estamos sempre a viver mudanças de qualidade, mas atenção, que às vezes as próprias qualidades mudam. Hoje em dia, podíamos dizer, mais do que um mundo em mudança, provavelmente estamos em presença de uma mudança de mundo. E, portanto, ou seja, tudo, no fundo, leva a crer que nós teremos que ter, digamos, novas referências, novos sistemas para compreender precisamente aquilo que se está a passar e conseguimos intervir da maneira adequada. E, finalmente, eu, só para... queria aqui, para falar das mudanças de qualidade e da mudança de mundo, eu queria aqui apresentar apenas dois slides, para verem o que é que se passou desde 80 até a atualidade no mundo atual. E que, em grande parte, explica o que se está a passar.
Ou seja, para pegarmos no Russell, do Einstein, no Russell, no Einstein e no Camões, é olhar para as mudanças que se produziram e que são independentes da vontade das pessoas. Esta ideia, olhar para o mundo como ele é. E, portanto, reparem aqui, isto vem desde 80, isto aqui é o produto, uh, é o PIB, aqui está baseado em paridades de poder de compra. Enfim, penso que não vale a pena entrar em grandes considerações sobre isso. As percentagens no mundo. Vejam nos anos 80 qual era a divisão, isto em paridades de poder de compra. Temos em cima a primeira linha, que é os países, as economias avançadas, temos embaixo, enfim, uma cor avermelhada, coisa assim, os países, as economias emergentes em vias de desenvolvimento. E reparem o que se passou. Portanto, ou seja, ali dois momentos de inflexão muito notáveis, que são os anos 90, que coincide com a entrada da China na economia global, de certa maneira, e entre, enfim, as exportações para os Estados Unidos, um novo modelo, e depois ali a crise de 2008, 2010, que acentua todas as mudanças. E reparem que atualmente, e as projeções para 2030, para 2030, não é? Portanto, isto são dados do Fundo Monetário Internacional, reparem que se inverteu completamente os 60-40 que antes estavam para favorecer os países desenvolvidos relativamente aos países em desenvolvimento, agora está exatamente ao contrário. E quem são os grandes responsáveis? Veja, em primeiro lugar, as economias emergentes em desenvolvimento, é o vermelho a seguir, que sobe, mas a China, que está ali a verde, reparem, desde os anos 90 o que sobe, e depois, o que é interessante, é ver a decadência da Europa e dos Estados Unidos, mais da Europa do que os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos atualmente, digamos que estão à frente da Europa em matéria de peso em termos da economia mundial, e depois o Japão, que é uma desgraça, que está estagnado desde os anos 90, a taxa média de crescimento é zero, tirando um ou outro ano em que cresce mais, mas em termos médios é próximo de zero, e portanto, repare, isto é uma mudança radical de 80 para agora, 20, 40 anos, não é? Reparem, 50 anos, reparem a mudança estrutural que se verificou. Mas o outro, as pessoas contestam, mas PPPs e tal, isso temos que ver em dólares. Eu fui fazer o exercício em dólares, nesta coisa toda também, em dólares de 90, de 2025 e 2030, e reparem, não é? Como se alterou, mesmo em dólares destes anos, e portanto permite a comparação e o peso. Reparem em 90 o que é que a China era, 397 mil, o billions é o mil milhões, mas quer dizer, estava lá abaixo, não representava nada, não é? Portanto, nós tínhamos os Estados Unidos com milhões de milhões, 5,96 milhões de milhões, etc. Estava destacadíssimo, vejam as relações, mas vejam como é que as coisas evoluem. Em 2025, já temos a China com 19,4 milhares de bilhões ou milhões de milhões, não é? E reparem que 19,4, onde é que estão os Estados Unidos? Com 30, a Europa está com 21, não é? E reparem, a projeção para 2030, também do Fundo Monetário Internacional, é que a China se vai aproximar dos 27,34, portanto, os Estados Unidos com 36,81 e a Europa com 25,78. Portanto, claramente ultrapassada. Os americanos continuam a ser a maior economia, mas reparem, está uma alteração radical de pesos e importância na economia mundial. Pronto. E termino já só para dizer isto, e são, de certa maneira, provocações aqui que eu lanço, porque são dados objetivos daquilo que é a evolução da economia. E reparem que isto teria que ter, de alguma forma, não é? Quando o mundo mudou tanto, se fomos ao fim da Segunda Guerra Mundial, ainda mais mudou, não é? E, portanto, o que nós estamos a assistir é, de facto, para já, é uma alteração radical do quadro que existia desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, tudo aquilo que era a estabilidade, as instituições internacionais, o direito internacional estava assente nessa estrutura de governance global, que, de facto, perdeu as bases, não é? Perdeu as bases. Bom, eu neste meio não falei de uma coisa que é fundamental, mas que seguramente os meus colegas aqui de painel vão falar, que é a Europa, onde é que está o papel da Europa e como é que a Europa se pode comportar no meio disto tudo. O que é que vai fazer no meio disto tudo? Bom,
Mas deixemos isso, eu até pediria desculpa por me ter entusiasmado muito nestas palavras iniciais, mas falava imediatamente a palavra ao nosso colega António Rebelo de Sousa para fazer a sua primeira intervenção. Bem, queridas colegas e queridos colegas, eu vou ser uma primeira intervenção muito curta, porque também, por exemplo, de eu gostar da colega da pastilha. Mas vai falar. Falarei depois, Mas vai falar. por acaso. Espero bem que sim. Mas vai ser uma intervenção um bocado polémica. Eu vou falar da nova ordem económica internacional, mas pensando sobretudo nas 4 grandes potências que eu acho que são realmente relevantes. Só para dizer que eu querer acelerar, esqueci de apresentar mais os nossos colegas, e o António, para além de professor, distinto professor e ilustre professor universitário, tem também um livro recente, que é A Reforma do Capitalismo Democrático. Exatamente. Que eu acho que também é importante como referência, porque ele, e também essa é uma das razões por que está aqui, porque é seguramente uma referência para o debate que nós vamos ter aqui. E já agora também o nosso colega Mário Godinho de Matos, que é uma pessoa particularmente bem colocada, porque é embaixador. O último lugar dele foi na Rússia. Esteve em Cuba como embaixador, esteve noutras missões noutros países e esteve na NATO. Não é? Um homem que também foi representante de Portugal na NATO. Portanto, reparem, é difícil reunir uma pessoa com tanto conhecimento do terreno das coisas, não é, que nós estivemos aqui a falar. Mas, desculpe, foi por boas razões que eu interrompi. Obviamente que eu vou descontar no tempo que tem para a intervenção inicial. Obrigadíssimo, obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Portanto, eu estava a dizer que eu iria falar das 4 grandes potências que existem a nível mundial. Isto é, realmente, muito rapidamente, e da estratégia de cada uma dessas potências mundiais. E vou falar sinteticamente, porque realmente, ficou o tempo disponível, não é fácil falar de uma forma bastante desenvolvida. Começando, portanto, pela China, depois falarei da Rússia, depois falarei dos Estados da América e depois falarei da Europa, porque eu considero a Europa também uma potência mundial, sobretudo em termos económicos. Portanto, contrariamente a certas teses que realmente são veiculadas hoje em dia, de que a Europa não tem importância nenhuma, uma irrelevância, realmente não tem nenhuma capacidade de intervenção, e depois já explicarei porque é que eu não estou de acordo com essas teses. Ora bem, que tem subestimado sistematicamente a Europa. São muitas vezes partilhadas por setores que, aliás, nunca acreditaram verdadeiramente, genuinamente, do processo integracionista europeu. Também, realmente, sempre foram, em alguns casos, também muito críticas do euro, sempre foram muito críticas, realmente, do aprofundamento do eixo federalista. E, portanto, não se pode esperar que essas pessoas considerem que o projeto europeu é ótimo, que a Europa hoje em dia realmente é uma grande potência e que tem grandes capacidades de intervenção. Ora bem, mas, portanto, começando pela China. A China, enfim, não falando agora das diversas fases que passou a China passou por uma fase de reformas realmente económicas importantes, com o chamado socialismo de mercado com o Deng Xiaoping entre 1978 e 1992, mas não se fizeram reformas políticas, não é? E, portanto, continuou a ser realmente um país ditatorial, mas realmente com um sistema económico de economia mista, embora com uma forte presença do Estado, mas realmente apostou sobretudo num modelo de industrialização, inicialmente, e só realmente passou a apostar num modelo de especialização industrial e de diversificação também dos serviços, mais recentemente com o Deng Xiaoping, desde 2013, não é? E com uma estratégia que aceitou muito na aquisição de posições estratégicas mediante portanto, a compra que foi feita realmente de empresas em posições estratégicas em diversos países a nível mundial. E às vezes com a complacência até de alguns governos conservadores que realmente facilitaram essa estratégia de compra, de aquisição de empresas em situação realmente estratégica. Realmente. Ora bem, e que portanto hoje em dia não têm autoridade moral para realmente se mostrarem preocupados realmente com a pujança que a China tem a nível internacional. E apostaram realmente numa estratégia de imperialismo em rede, que é a estratégia que corresponde à iniciativa do One Belt One Road, que é apostar em ter realmente a presença em vários portos, realmente, várias feitorias, em alguns casos também, como o do Djibouti, realmente tem também uma base militar, e depois realmente fazer também uma road, uma ligação realmente de Beijing diretamente ao coração da Europa, realmente. Ora bem, essa estratégia tem tido algum sucesso,
não é? Mesmo realmente na Ásia, realmente tem conseguido ter alguma influência, tem uma estratégia de penetração nas repúblicas que fizeram parte da ex-União Soviética, não é? Realmente, portanto, da Comunidade dos Estados Independentes, onde tem penetrado bastante, e agora que a Rússia está numa situação de fraqueza face à China, eles têm realmente uma certa influência também da própria Rússia, não é? Realmente, portanto, tem vindo a ganhar alguma influência crescente, realmente, na Ásia, tem também na África, tem na América Latina e na própria Europa, realmente. Ora bem, para eles o inimigo principal é realmente são os Estados da América. Os Estados da América, realmente, em termos económicos, em termos de rivalidade económica, em termos político-militares, os chineses não estão interessados em entrar em conflito político-militar com aquilo que anteriormente se designava do Ocidente, não é? Hoje em dia já não sabem que é o Ocidente, não é? Ora bem, isto é, com a Europa e com os Estados da América, não estão interessados em entrar nos próximos 10, 15 anos, não estão interessados em entrar em conflito, têm realmente um problema que querem resolver antes disso, que é realmente o problema de Taiwan, e que com o presidente Trump vão conseguir resolver. Para o Presidente Trump, tudo é uma questão realmente negociável, realmente é uma questão transacional, realmente importante. Se realmente o genro dele tiver, ou uma das empresas do Grupo Trump, tiver uma participação numa empresa de inteligência artificial na Rússia, que isso tem bom proveito e tal, realmente Taiwan bem pode esperar realmente ser apoiada realmente pelos Estados da América, não vai ser apoiada. Ora bem, isto é o que eu estou sinceramente convencido que poderá vir a acontecer. Ora bem, depois, portanto, tirando esse problema de Taiwan, que eu espero que vai vir a resolver sem intervenção dos Estados da América, dada a nova presidência do presidente Trump, eles estão sinceramente convencidos disso, os chineses, eles não têm, propriamente, nenhum objetivo de entrar em confronto direto com os Estados da América, nem mesmo com a Europa. E o inimigo principal, em termos económicos, realmente são os Estados da América. Bem, depois nós temos o caso realmente da Rússia. A Rússia, de facto, como sabem, depois da queda do muro de Berlim, realmente teve realmente, uma fase de capitalismo selvagem com o Eltsine e muita corrupção, e depois o presidente Putin tomou conta do poder e construiu um sistema capitalista oligárquico, não é? Realmente que é o que existe hoje em dia, realmente na Rússia, que também é até certo ponto de capitalismo selvagem, não é? Realmente tem a supervisão que existe nem sequer a supervisão que existe nos Estados da América, não digo realmente na Europa. Ora bem, de entidades de supervisão, realmente não tem. As pessoas ainda não perceberam realmente a sorte que tiveram de ainda nascer na Europa, até em termos de luta pelo meio ambiente, não é? Da luta contra as alterações climáticas. Qualquer uma destas outras potências para além da Europa, nessa matéria, deixam muito a desejar. Não é? Ora bem, e, portanto, o Sr. Putin realmente construiu um sistema oligárquico e tal, com um regime político tipo siciliano, em que é um padrinho, não é? E realmente, quando se escolhe no padrinho, cai-se no sétimo andar. Pronto, realmente. É exatamente o que se passa. Resolve-se o problema dessa maneira, não é? Ora bem, portanto, isto é fazer um resumo, realmente, do sistema político que existe realmente na Rússia. Ora, e a Rússia pretende restaurar o Império Soviético. É isto que as pessoas não percebem. Portanto, eu não sei como é que há certos setores políticos que se consideram progressistas e que são realmente muito contemporizadores com o Sr. Putin. Não consigo compreender, realmente ultrapassa. Realmente, deve ser realmente uma limitação de espírito que eu tenho. Ora bem, de facto, quer recuperar, do fundo, a Europa Central. A Europa Central, quer dizer, ter mais influência da Euroásia. E, portanto, queria a Ucrânia, não foi possível, ou não vai ser, enfim, se correr bem, totalmente a Ucrânia, mas uma parte da Ucrânia, quer a Moldávia, quer a Geórgia, quer realmente mais algumas repúblicas realmente que estão ali na Europa Central, quer ter influência nessa zona, e eventualmente as Balcãs, realmente também se pudesse ter influência, e os países bálticos também. Não digo a Polónia, porque isso realmente seria sempre bastante mais difícil, tanto do ponto de vista militar, porque está sempre a dizer mal realmente da Europa, mesmo militarmente. A Polónia hoje em dia é uma segunda Ucrânia, realmente, se entrar em conflito. Se entrar em conflito com a Polónia, é uma segunda Ucrânia, realmente. Tem ali pela frente um exército que também, realmente, não é derrotado em 3 tempos. Não é? Ora bem, e portanto as pessoas estão enganadas. Portanto, mas tem esse fito, e, portanto, o objetivo dele é realmente reforçar a presença da Europa Central, realmente,
ter realmente uma aliança na Ásia para não perder muita influência na Ásia Central, realmente, porque tem esse receio, portanto, daí o acordo com a China, não é? Mas fica sempre bastante condicionado realmente pela China. E quer ser uma grande potência, sobretudo em termos político-militares, porque em termos económicos, nos termos mais próximos, não vai ser fácil. Porque a situação económica, estamos a falar de um país subdesenvolvido, não é? Realmente em termos económicos. Não é? Que tem o PIB per capita que é de 53% do PIB per capita português. O PIB per capita da Federação Russa. Ora bem, não estou a dizer da União Europeia, média, ou dos Estados da América, estou a falar de Portugal. Ora, isto, portanto, é a estratégia da Rússia. O inimigo principal para a Rússia realmente, eram os Estados da América, hoje em dia é a Europa, que é um empecilho, é um grande empecilho, de facto. Porque realmente, se não fosse a Europa, provavelmente o senhor Zelensky já se tinha rendido em fevereiro deste ano, por pressão do presidente Trump, da Casa Branca. Se não fosse a Europa, isto temos de dizer, e o senhor Zelensky também. Mas se não fosse a Europa, era o que tinha acontecido. Estava tudo programado nesse sentido. Ora bem, portanto, a Europa não é assim tão fraca como isso. Realmente evitou isso. Gosto ou não, quem evitou foi o senhor Zelensky com a Europa. Não é? Ora bem, e já lá estão corridos mais 11 ou 12 meses de guerra, para além daquilo que estava inicialmente previsto, para o seu Trump. Ora bem, esta é a estratégia da Rússia. O inimigo principal da Europa, é preciso destabilizar a Europa, debilitar a Europa, realmente. Os Estados da América já não são o inimigo principal. Depois temos os Estados da América, que tem um presidente que é profundamente inculto, não é? Porque confunde a doutrina Monroe com outras coisas. A doutrina Monroe, para quem realmente não sabe, nos tempos em que realmente isto foi relativamente progressista, porque o que defendia era que os Estados da América estavam contra a intervenção dos europeus, realmente, nos Estados da América. E isso tinha que ver com o princípio da autodeterminação dos países, das comunidades realmente americanas, em relação ao colonialismo europeu. Era o que se pretendia. E mais, estabelecia que, em princípio, os Estados da América não iam intervir nos assuntos internos da Europa. Era isto que estava. Que não acontece. Por exemplo, National Security Strategy, que foi realmente aprovado pelo Sr. Trump, há realmente a intenção de intervir diretamente na Europa. Ou pelo menos indiretamente, porque se diz que se deve apoiar os partidos de extrema-direita, realmente, e se deve realmente pôr em causa o projeto internacionalista europeu. Claramente, está lá escrito, preto no branco. Realmente, deve ser uma prioridade, realmente, da estratégia americana. Ora bem, isto, realmente, é o contrário da doutrina Moro. Não tem nada a ver. A única coisa que há aqui realmente comum é realmente haver, eventualmente, por causa realmente dos princípios defendidos, intervenções em países da América Latina, intervenções militares. Ora bem, então, realmente, depois a América passou por várias fases, depois teve uma fase expansionista, como sabem, a América nunca foi propriamente isolacionista, era unilateralista, que é uma coisa diferente. E eu tive os países, depois do Acordo de Paris, realmente, teve Cuba, teve Nicarágua, teve a Ilha de Guam, teve realmente as Filipinas, tudo isso foi governado pelos Estados da América, não é? Muito bem. E depois teve a fase wilsoniana, foi a fase, realmente, já de 2013 até 2021, que era uma fase em que se defendia, o presidente Wilson, realmente Thomas Wilson, defendia que não, que era preciso, era realmente acabar com as barreiras, realmente ao comércio, era preciso realmente apostar na globalização, realmente, portanto, tudo aquilo... Só para... Vou tentar abreviar. Portanto, tudo aquilo que depois teve influência na evolução do mundo no pós-Segunda Grande Guerra Mundial e no modelo que veio a ser seguido, realmente pós-Segunda Guerra Mundial. Bem, os Estados da América hoje em dia consideram que o inimigo principal são realmente a China, de facto. A Rússia já não é inimigo principal, é realmente, digamos, um parceiro. É um parceiro para negócios e tal, realmente não é um inimigo principal, porque se fez um acordo, que é um acordo realmente tratado, se diz com realmente o Sr. Putin, de acordo com o qual ele fica com mais influência da Europa Central e realmente não interfere, mas é nos assuntos da América Latina, nem nos assuntos do continente americano, realmente é isso, e a Europa é um empecilho, está ali um bocado a mais, quer dizer, a Europa, e até são em parte adversários, porque tem realmente um modelo subversivo. Realmente são realmente excessivamente progressistas, realmente é preciso mudar realmente a situação política da Europa e acabar realmente com o projeto integracionista europeu.
E, portanto, esta é a estratégia dos Estados da América. É realmente reforçar a sua presença, a sua hegemonia do continente realmente ocidental, que vai até à Groenlândia e eventualmente mais um ou outro território que já seja mesmo pertença totalmente há muitos anos realmente da Europa, e isso logo se verá, não é? E de resto há um pacto realmente com o seu Putin, a sua Europa Central e tal, e depois com a China também se fará realmente um pacto a seu tempo. E logo se vê como é que se vai resolver essa questão de Taiwan. Mas, em princípio, realmente os cidadãos de Taiwan têm razões para estar profundamente preocupados, como também os cidadãos do Japão, realmente como os da Coreia do Sul, como também os da Austrália, devem estar profundamente preocupados. Depois temos a Europa. A Europa, de facto, quanto a mim, só pode ter uma solução, realmente. De facto, gostes ou não da solução, eu compreendo que algumas pessoas não gostam da solução, é o aprofundamento do eixo federalizador. Não tem, realmente reforçar a sua unidade interna. Realmente não estou a ver outra alternativa. Realmente, se não quer desaparecer, totalmente, do mapa. E isso significa apostar realmente numa política comum de defesa, isso significa realmente apostar realmente em políticas comuns energéticas, e apostar realmente em políticas comuns também no domínio dos próprios transportes, na inteligência artificial, realmente ter realmente posições comuns realmente em certas matérias. Não é? E isso é realmente essencial. Provavelmente, havendo agora uma circunstância que está agora a surgir do curto prazo, que é realmente a invasão, realmente pelos Estados da América, da Groenlândia, não é? Que eu penso que provavelmente irá acontecer. Eu penso que provavelmente irá acontecer. Realmente, isso vai provocar grandes alterações, porque poderá pôr em causa a NATO, e pondo em causa a NATO, a Europa tem que pensar realmente novas alianças. Não é? Tem que pensar em novas alianças, tem que pensar, de facto, em criar realmente uma nova organização, estendendo, provavelmente, os países da União Europeia, realmente ao Reino Unido, estou mesmo a terminar, ao Reino Unido, realmente à Noruega e também a alguns países asiáticos, o Japão, realmente, a Coreia do Sul, a Austrália, realmente terão que ser países que participam realmente nessa nova organização, que seria realmente uma nova organização internacional democrática, realmente que seria criada, no caso da NATO, sem posta em causa, coisa que eu lamentaria profundamente, porque sempre fui atlantista e pró-NATO, mas nesse caso teríamos que pensar nessa hipótese. Todavia, e termino com isto, se os Estados da América intervierem, vai ter custos muito grandes pela frente. Porque perde a sua credibilidade não só junto dos seus parceiros europeus, que já perdeu há um certo tempo, não é? Mas também junto dos parceiros na Ásia, no Japão, na Coreia do Sul, na Austrália, realmente, por aí fora, pelo mundo fora, realmente. E vai haver grandes divergências no seio dos próprios Estados da América. Não só em relação ao Partido Democrático, mas também a uma parte do Partido Republicano. E isso poderá levar, inclusive, ao agravamento da situação, porque eu admito a possibilidade do presidente Trump, a certa altura, generalizar tantos conflitos que possa argumentar com o estado de sítio que realmente justifica a suspensão das eleições intercalares, a não realização das eleições intercalares. Porque eu admito que isso possa vir a acontecer, porque eu considero, que hoje eu digo isto realmente com o maior dos pesares, porque eu sempre realmente fui um atlantista convicto e bastante pró-americano, todos aqueles que conhecem sabem isso bastante bem, porque eu conheço amigos meus, muitos amigos meus, que estão sinceramente convencidos que isso poderá vir a acontecer. Quer dizer, porque ela é uma pessoa que está a tomar uma série de decisões que fazem com que os Estados Unidos da América já estejam numa situação híbrida, do ponto de vista, realmente, dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana. Uma situação híbrida. Não vou avançar agora nesse domínio, podia dar realmente vários exemplos. Pessoas com quem tenho falado, realmente, advogados que realmente têm medo de falar, realmente, que trabalham nos Estados da América e que realmente pedem-lhes para fazer trabalhos para o Estado americano e eles têm medo de dizer que não e tem que ser por um preço baixo, porque realmente se não tem as autoridades fiscais realmente a ir a fazer realmente uma auditoria à Sociedade de Advogados uns dias depois, não é? Coisas deste género que já se estão a passar. Já se estão a passar. E isto realmente é uma situação realmente de transição híbrida, que realmente também tem que ser denunciado. Portanto, eu estou realmente preocupado com a situação, é particularmente grave aquilo que está a passar hoje em dia,
nos Estados da América, nos outros países, na Rússia e na China já sabemos qual é a situação há muito tempo, não é? E, portanto, perante isso, a Europa tem que pensar em realmente ser mais autónoma em relação aos Estados da América em termos militares e tem que pensar realmente em novos esquemas de alianças que terão que ser bastante bem ponderados. E com isto termino e peço desculpa por ter sido mais, por ter alongado mais do que realmente deveria ter feito, do que eu deveria ter feito. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Eu peço desculpa porque os moderadores têm uma faceta que é a antipatia, não é? E nós temos que ser antipáticos para introduzir alguma ordem e eu não vou abdicar dessa minha prerrogativa. Aliás, eu vou só dizer uma coisa ao António, relativamente à partilha do fundo. Atenção, que a Groenlândia é dos portugueses, desde o Tratado de Tordesilhas, não é? Já lá está. Portanto, quem tem direito a reivindicar a Groenlândia, em última análise, somos nós, por razões históricas. Mas, enfim, eu daria de imediato a palavra ao Mário para fazer a sua intervenção, pedindo também ao Mário que se mantenha nos 10 minutos desta primeira intervenção. Vou tentar. Boa noite a todos, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vou tentar situar-me nos 10 minutos, lendo, enfim, dizendo-se praticamente só os títulos e depois podemos aprofundar algum tipo de debate que é o que aqui tem mais interesse. Só queria uma correção aqui em relação ao que o António diz. Eu, de facto, estive na NATO de 99 a 2004, mas não era o representante permanente, eu era deputy, porque naquele tempo era um bocado mais novo, portanto era o número 2 da NATO. Mas pronto, era só isso. Por o número 2. O representante é o número 1 e tal. Mas pronto, aquilo era naquela altura uma escola, de facto, muito interessante, né? Em que se assistia ali diariamente a debates muito interessantes entre os americanos e os primos ingleses, e do outro lado a França, ainda com aquela abertura um pouco golista, e de facto aprendíamos muito ali na sala do Conselho do Atlântico Norte. Mas pronto, isso são águas passadas. Eu ia dividir a minha intervenção muito tentando colocar-me nos 10 minutos em 3 partes. Uma delas era caracterizar muito rapidamente onde é que nós estamos neste momento, porque é que chegámos aqui e, sobretudo, o que é que nos caracteriza em termos, o que é que caracteriza a situação internacional e, obviamente, como é que nós, Portugal, nos inseriríamos nela. Depois, uma análise muito rápida, para também podemos aprofundar mais tarde, sobre a nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, que é, no fundo, aquilo que, supostamente, vai ter consequências muito importantes em termos mundiais, não é? Porque os Estados Unidos são os Estados Unidos, a maior economia do mundo, temos o Sr. Trump, e, portanto, acho que vale a pena analisar um bocadinho sobre o que é que os americanos pensam do mundo, e isso está claríssimo aqui. Vou rapidamente dar meia dúzia de ideias sobre isso. E, finalmente, uma terceira parte, muito mais curta, que é, e como é que reagiu a China e a Rússia, um bocado menos, mas sobretudo a China, à tal nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, porque ela é talvez a principal visada nesta estratégia, independentemente lá do hemisfério ocidental, mas a China vem logo em segundo lugar. Portanto, a ordem de prioridade dos americanos, tal como eles veem o mundo, é hemisfério ocidental, é nosso americano, China, Europa, em terceiro lugar, para fazer enormes críticas, enfim, vem na linha do que disse o vice-presidente Vance o ano passado em Munique. Europa, Médio Oriente e África. África é um quarto de página na estratégia americana. E isso também dá-nos uma ideia das prioridades. A Rússia nem sequer se fala nela ali. Fala-se apenas lateralmente quando se fala da Europa. Então há ali umas considerações sobre a Rússia a propósito da Ucrânia. Mas enfim, já lá vamos. Portanto, o que eu gostava de começar por fazer aqui uma caracterização muito rápida é acerca desta ordem mundial de que tanto se fala, a ordem mundial do pós-Guerra Fria. Portanto, estamos a falar do ano 2000 para cá, não vale a pena andar mais para trás, em que começa a ser, essa ordem pós-Segunda Guerra Mundial começa a ser contestada, e um dos aspectos porque é contestado é porque surgem, entretanto, novos players a nível mundial, e um deles, importante, é o conjunto dos países BRICS, que começa por ser aqueles 5 iniciais,
que já nessa altura representavam 24% do PIB, mas que, entretanto, foram alargados ao Egito, à Etiópia, Irão, Arábia Saudita e Emirados, e que hoje em dia representam 29% a 30% do PIB nominal mundial e 40% a 41% se analisarmos isto em termos de paridade de poder de compra. 45% a 48% da população mundial, não é pouco, mais de 40% da produção global de petróleo, e também são países que têm grandes potencialidades em termos dos chamados, hoje muito na moda, minerais críticos, as selvas, terras raras. Portanto, o que se pode dizer assim muito rapidamente é que nós passamos de um mundo unipolar, com os Estados Unidos no centro do sistema, pós-Segunda Guerra Mundial, para um mundo multipolar emergente que começa a ter outros centros de poder e que começam a disputar essa, digamos, hegemonia americana. Portanto, daquela clássica noção da dimensão geopolítica centrada no poder territorial e também militar, a situação evoluiu para uma complementaridade com disputas por tecnologias de ponta. Por isso nós somos bombardeados diariamente com o 5G, com os chips, com a inteligência artificial, com as plataformas digitais, as tais big techs, etc. Portanto, são aqui outros players que começaram a entrar neste jogo global, que é, de facto, o mundo em que nos inserimos. Qual é o objetivo principal qual é o objetivo das principais potências? É, de facto, alcançar alguma autonomia estratégica para mitigar quer as dependências tecnológicas de cada um e garantir, portanto, o tal acesso privilegiado aos materiais críticos. É aqui que estamos. Portanto, de um mundo unipolar para um mundo multipolar, de uma dimensão geopolítica, territorial e militar para outros elementos que têm a ver sobretudo com tecnologias de ponta. O que é que caracterizam os dias que nós hoje em dia vivemos? Também um desafio forte ao multilateralismo. Bom, a história do Conselho de Segurança é um caso típico, não é? Em que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, como repetidamente já foi dito à exaustão, representam uma situação pós-Segunda Guerra Mundial, mas já não representam o mundo de hoje. E por isso nós vemos que o Conselho de Segurança se encontra paralisado, não é? Por causa do direito de veto dos 5 membros permanentes. E isso já não reflete o mundo de hoje, porque há outros centros de poder emergentes. E esse pode ser enfim, seria um tema muito interessante para nós aqui aprofundarmos mais. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos numa situação internacional muito mais complexa e disputada, que há múltiplos centros de decisão e que aquele poder que estávamos habituados, militar e essencialmente territorial, hoje em dia é muito influenciado e depende muito de outros fatores, como já disse, tecnológico, económico e até ambiental. Pronto, isto é assim muito rapidamente para tentar definir onde é que nós estamos. Estando nesta situação, aparece então a Estratégia de Segurança Nacional Americana, que é recente, é de novembro, que começa por definir os objetivos. Enfim, isto dava-nos para um semestre aqui para analisar a Estratégia de Segurança Americana, mas eu vou só apenas referir aqui 2 ou 3 que são talvez mais óbvios. É de facto a economia mais dinâmica. Enfim, a China disputa esta liderança, mas alegadamente ainda não chegou lá. Tem um robusto setor energético, tem as forças armadas mais poderosas do mundo. É muito curioso um dado muito recente que é, segundo o Sr. Trump, o orçamento para a defesa deste ano para 27 vai aumentar cerca de 66%, ou seja, 1,5 trilhões de dólares. Whatever it means, trilhões. Bom, e daí, enfim, se podem retirar algumas conclusões. Nos objetivos temos o chamado corolário Trump da doutrina Monroe, que já foi aqui referido, que alguns agora chamam de doutrina Conroy,
e, portanto, isso depois é amplamente aprofundado na parte do chamado hemisfério ocidental. Dom Roy, Dom Roy. Don Roy, pois não é Don Roy. Donald, mas sim, Don Roy. E, portanto, em termos de estratégia, é aquela coisa que já ouvimos 50 vezes, America First, realismo flexível sem impor democracia, enfim, é o caso típico da Venezuela, não é? Fim da era das migrações em massa, segurança económica, comércio equilibrado, acesso às cadeias de fornecimento de materiais críticos, sempre presente, reindustrialização, dinamização do domínio energético. E está referido especificamente o petróleo, o gás, o carvão e o nuclear, sem fazer referência a outro tipo de energias renováveis, que é aqui que a China poderá levar algum avanço, porque paralelamente com a utilização de tudo isso, até do carvão, desenvolveu muito a energia eólica e a energia solar. Mas, enfim, na perspectiva da administração americana, parece que a prioridade são estas energias mais clássicas, digamos assim. E, portanto, isto que são várias páginas e tal, depois passa então para as regiões. E isso talvez tenha interesse para nós aqui referirmos muito rapidamente, começando sempre pelo hemisfério ocidental. Essa é a prioridade. Na perspectiva americana, este é o nosso quintal. É aqui que nós devemos atuar preferencialmente. E, portanto, o tal corolário Trump da doutrina Monroe, chega-se a dizer mesmo que é de negar aos competidores não hemisféricos a possibilidade de estacionar forças ou de ter o controle sobre ativos importantes na região. Vou saltar várias coisas. Identificar recursos estratégicos. Os Estados Unidos devem ser uma potência proeminente ou preeminente no hemisfério para assegurar a segurança e a prosperidade. E, enfim, depois há lá várias páginas sobre a estratégia do governo americano, que o governo americano identificará aquisições estratégicas e oportunidades de investimento na região. E, portanto, esta é a área que vem em primeiro lugar, esta é a prioridade americana nitidamente. De seguida vem a Ásia, como eu disse, começando imediatamente com a questão da China, não é? Segundo a administração americana, é preciso inverter a política de mais de 3 décadas de abertura à China para que a República Popular da China entrasse na ordem internacional baseada em regras. Isto tem a ver com a OMC e com os resultados pouco visíveis que daí advieram. A entrada da China na OMC. Diz a administração americana também que é preciso reequilibrar o relacionamento económico com a China. Na área da segurança, antes disso, é preciso melhorar as relações económicas e outras com a Índia, que é o outro grande player na Ásia, não é? E que, como sabemos, tem sérias divergências com a China. Portanto, os Estados Unidos exploram aqui essa divergência e apontam para um esquema de segurança a que alguns apelidam de NATO do Oriente ou da Ásia, que é o Quad, que é um grupo de 4 países que integra justamente a Índia, a Austrália, os Estados Unidos e o Japão. É um esquema de segurança a 4, tal, por isso é que se chama Quad, que estava mais ou menos ali meio ativo durante a administração Biden, mas que foi muito reativado com a chegada do presidente Trump. Portanto, também para além da questão económica e tecnológica e tal, atenção às questões de segurança. Este grupo de 4 é a nossa prioridade em termos asiáticos, é aqui que devemos investir, segundo americanos. E depois vem inevitavelmente a questão de Taiwan, que vem sempre à baila. É preciso manter a chamada ambiguidade estratégica, ou seja, reconhecer que só há uma China, mas que a relação com Taiwan passa por outras áreas e que há ali uma relação comercial. E vou já terminar. A terceira área é a Europa, muito maltratada, como sabemos. Despesas militares insuficientes, estagnação económica, é um problema civilizacional. Bom, este é o Vance a falar ano passado na Conferência de Munique. Falta de autoconfiança
segundo americanos, essa falta de autoconfiança é evidente no relacionamento com a Rússia e os Estados Unidos vão ajudar a Europa a ultrapassar essa falta de confiança para o relacionamento com a Rússia. Acabar com a guerra na Ucrânia é um interesse maior dos Estados Unidos para estabilizar a Europa e estabelecer a estabilidade estratégica com a Rússia. Enfim, é preciso acarinhar os chamados partidos patrióticos europeus, e aqui depois individualiza-se muito a questão dos primos, ou seja, Reino Unido e Irlanda são dois casos à parte, que é preciso tratar com mais carinho, talvez. Terminar com a política de porta aberta da NATO, não há mais alargamentos da NATO, e esse, digamos que são as coisas principais. Quanto ao Médio Oriente, de facto, há uma situação que se modificou muito. Durante muito tempo o Médio Oriente era importante por causa dos recursos energéticos, hoje em dia já não é, e portanto perdeu essa característica, a realidade é diferente. O Irão é o inimigo principal, a principal força desestabilizadora. É preciso manter a segurança e a abertura do Estreito de Hormuz, é uma prioridade que está lá bem identificada. O Médio Oriente não será mais um irritante para os Estados Unidos, é preciso promover o investimento e a cooperação. E finalmente, a África, que ocupa meia página da Estratégia de Segurança Americana, onde se diz apenas que é preciso promover a cooperação com países selecionados, em vez de espalhar a ideologia liberal. E que é preciso também combater o terrorismo islamita e promover o comércio e o investimento. Portanto, isto é como os americanos veem o mundo de hoje. Só mais meio segundo para dizer, e como é que reagiu a China? A China reage a esta estratégia de segurança americana dizendo que ela reflete o fim da superioridade absoluta americana, é uma percepção americana de declínio, é a desideologização, praticam o bullying comercial. A China é agora a potência quase equivalente. Claro que Taiwan é uma violação, sobretudo, interna chinesa, porque só há uma China, aquela teoria que sabemos. O assédio em relação à América Latina, porque o objetivo dos americanos é expulsar a China do hemisfério ocidental, e que a China se propõe a acelerar 3 pilares básicos: autossuficiência tecnológica, fortalecimento das relações com o sul global e modernização militar. Por último, e ainda com menos de um segundo, a Rússia reage dizendo que gosta muito desta estratégia, ela está em conformidade, se traduz isso para português, com os objetivos da Rússia, é o fim do rótulo de que a Rússia é uma ameaça direta, concorda que há agora um mundo multipolar, concorda com as críticas à Europa, a NATO de maneira nenhuma deve alargar-se, a resolução do conflito da Ucrânia só com a redução do apoio militar dos Estados Unidos, obviamente. Atenção que o Congresso pode sabotar todas estas posições do presidente americano e está preocupada com as midterm elections, que não sabemos se vão ter lugar. E finaliza a reação russa dizendo que está muito preocupada também com as críticas implícitas e explícitas que lá estão à China. E era isto. Muito obrigado. Obrigado. O último, eu não tenho coragem nenhuma de dizer ao Paulo para manter-se nos 10 minutos, não é? É difícil. É difícil e foi bem aproveitado, porque tudo o que ouvimos valeu a pena. António, muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui na Ordem dos Economistas, ainda mais tendo como companheiros de painel duas pessoas que eu tenho imensa consideração e amizade, como é o caso do seu professor e também do senhor embaixador. Indo direto já ao assunto, eu já começo pelo fim, eu não sou trampista, não é para depois concluírem isto depois de me ouvirem, mas o que é que eu acho do que se está a passar? Nós, aliás, estamos aqui reunidos, não é por causa da China, porque a estratégia da China é igual há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, também não é por causa da Rússia, por causa de quê? É por causa do senhor Trump, ponto. Portanto, vamos ser muito pragmáticos nisto. A pergunta que nós devemos fazer como portugueses, que é isso que nós somos, como portugueses é: o senhor Trump e esta estratégia é boa ou é má para nós?
Esta é que deve ser a grande pergunta, que é isso que me interessa. Diga-se de passagem, eu não estou aqui a falar e estou à vontade nem como deputado à Assembleia da República, nem como coordenador do PSD na matéria da política externa, nem estou a falar como presidente do Instituto, do IPEDAL. Estou a falar e eu estou-vos a dar a minha opinião. E acho que esta é que deve ser a grande pergunta. O Sr. Trump é bom ou não para nós? E quando eu digo nós, refiro-me a quem? Em primeiro lugar, a nós portugueses, que isso importa-me. E eu sou português e, portanto, o reflexo de uma administração em Washington tem reflexo em Portugal e eu quero saber se é bom ou se é mau. Portanto, quando eu digo nós, refiro-me aos portugueses. Em segundo lugar, refiro-me também aos europeus, que nós também somos europeus. E em terceiro lugar, aos atlantistas, porque há um erro tremendo em Portugal, devido a muita ignorância, que Portugal não é um país europeu, Portugal é um país euroatlântico. Nós temos que se mentalizar disto. 87% do território português é no Atlântico, não é em terra. Portanto, nós não somos um país europeu, somos um país euroatlântico. O seu professor há a dizer, claro, ele é madeirense, está a dizer isto. Claro que é verdade. Eu não nasci na Europa, eu não nasci na Madeira. Portanto, é por isso que eu puxo muito a importância euroatlântica de Portugal, que é exatamente isso que somos. Portanto, pergunta número um, isto, o senhor Trump é bom ou não é bom para Portugal? Se pergunta número dois, é bom ou não é bom para a Europa? Pergunta número três, é bom ou não é bom para o Atlântico? E pergunta número 4, que essa também devemos valorizar. É bom ou não é bom para o mundo ocidental? E eu vou-vos dar as minhas opiniões. Eu acho que ele é bom para tudo. E eu não sou trampista. E porquê é que eu acho que ele é bom para tudo? O nosso mundo ocidental está em decadência. Quem não percebeu isto não percebeu nada. Quem não percebeu isto não percebeu nada. Se há um mundo que está em decadência, é o mundo ocidental. Alguém tem dúvidas que a Europa está em decadência? Quer dizer, mais otimista que o seu professor seja, e que eu também naturalmente sou muito otimista, que mais que nós sejamos otimistas quanto às possibilidades de futuro da Europa, eu estou a falar neste momento. A Europa é o exemplo da decadência. Ponto. E isto não é bom para o mundo ocidental. Se existe alguém no mundo ocidental, como é o caso do presidente dos Estados Unidos, ainda por cima estou aqui numa organização de economistas, começando pelo António Costa, um imenso da macro. Então vamos à macro. A macro, no mundo ocidental, está um desastre completo. Quem não percebeu isto não percebeu nada. E se há alguém no mundo ocidental, que no caso por acaso é o senhor presidente Trump, nos Estados Unidos da América, que acordou e que despertou, eu acho que ainda bem. Eu costumo dizer que o senhor Trump foi o despertador para a Europa. Esta Europa decadente. Como é que nós às vezes temos arrogância para falar com o senhor Trump? Mais uma vez digo que eu não sou trumpista por uma simples razão que eu não voto nos Estados Unidos. Se eu votasse, ou era ou não era. Como não voto, nunca perdi o meu tempo a pensar se sou trumpista ou não. Agora, alguém, eu só vos faço este exercício. Imagine eu que era os Estados Unidos da América governado pelo senhor Macron. Alguém daqui de dentro acha que estaria melhor do que está agora? Imagine eu que era o senhor Macron mandar nos Estados Unidos. O senhor Macron em França só tem 12% de apoio. Imagine eu que era os Estados Unidos governado pelo senhor primeiro-ministro da Inglaterra que ganhou há um ano as eleições com maioria absoluta e se fosse as eleições já ganhava a direita radical, que já estava no olho da rua e deve cair, aliás, este ano. Imagine eu que era os Estados Unidos governado pelo senhor Sánchez da Espanha. Imagine eu que era os Estados Unidos governado pelo senhor António Costa, que está em Bruxelas, e pela senhora van der Leyen. Esta é que é a realidade. É por isso que, para o mundo ocidental em decadência, que é exatamente, eu vou dispensar estar a ler os números que eu trazia aqui para demonstrar o que há decadência assustadora da Europa. É que é assustador e os que são economistas devem ser os primeiros a terem consciência. Mas o António já fez o favor de apresentar dois PowerPoints no início. Mas eu tenho aqui números que são absolutamente assustadores. E que nós comandamos no politicamente correto na Europa, sempre arrogantes, em especial da classe política, sempre arrogante. Eu olho para Bruxelas e ouço a senhora van der Leyen a falar que é de uma realidade que já não existe. Alguém tem dúvidas que há muita gente em Bruxelas que ainda não viu o filme? Nem o filme da realidade, nem o filme que vem aí. Eu, por exemplo, falo por mim, eu adoro história, não é para saber o que é que aconteceu, é para saber o que é que vai acontecer. É tão simples quanto isto. Portanto, isto para dizer que o senhor Trump, esta é a pergunta, eu não vos estou a dar respostas. Será que ele é bom ou não é bom para o mundo global ocidental? Ainda por cima, nós temos aqui um azar. Que ao contrário da Europa, que não tem estratégia nenhuma, zero. A gente não sequer sabe para onde é que vai. Nós fizemos um PPR na Europa que dá vontade de rir ao macaco.
É todo o dinheiro do PPR que deu para encher os orçamentos destes países falidos. Até serve para pintar escolas, que eu fico estarrecido. Como é que a Europa faz um PPR para falar sobre o futuro, para se passar à frente da China, para passar à frente dos Estados Unidos? E o PPR até serve para pagar escolas, para pagar a pintura de escolas, em vez de ser para darmos o salto tecnológico que tanto precisamos na Europa, não. Serviu para pagar escolas, como acontece em Portugal. Isto não estou a dizer o que acontece nos outros, estou a dizer também o que é que acontece aqui. É por isso que se nós fizermos neste mundo ocidental global, que é o nosso, uma avaliação muito correta e muito fria, temos assim: Europa continental, decadência. Canadá, decadência. Reino Unido, que é a Europa, mas é insular, decadência. Austrália, decadência. Os Estados Unidos estavam em decadência, mas eles têm agora uma estratégia que é dar a volta a isto. É por isso que isto é tudo mais simples do que parece. O que é que o Sr. Trump, que acordou e agora manda nos Estados Unidos, ele quer? Ele só quer duas coisas. Ainda por cima tem estratégia, que os economistas adoram estratégia e macro. O que é que ele quer? Ele só quer duas coisas. E é isto que ele vai fazer. Primeira, que os Estados Unidos continuem a ser a maior potência do mundo. Ponto número um. E eu acho que ninguém o pode acusar de nada. Quem me dera a mim que nós em Portugal também disséssemos todos, primeiro Portugal, queremos dizer que Portugal seja o maior do mundo, como já foi. Bah, é isto que o Sr. Trump quer. E a segunda coisa que ele também quer ao mesmo tempo. Como ele quer continuar a ser o primeiro, não quer que a China ocupe o lugar. Portanto, isto é mais simples do que parece. E agora nós temos é que perceber, ele tem razão ou não tem razão. Ele pode ser criticado em crer que o seu país, que é a maior potência do mundo, ainda por cima do nosso clube, que é o mundo ocidental, e ele quer que continue a ser a maior. Vamos criticá-lo por isso? A segunda coisa, ele quer que a China não seja a primeira, mas que continue a ser a segunda. Vamos criticá-lo por isso? É porque a China não pertence ao nosso clube. É outro clube. Um clube fantástico. Isso é outra coisa que eu não percebo, também devido a muita ignorância. As pessoas ficam assustadas. Assustadas ainda compreendo, mas ficam admiradas e surpreendidas com o poder da China. Pá, isso é uma ignorância histórica. Quem conhece a China e a história da China só fica surpreendida como é que a China foi o que foi durante o século XX e finais do século XIX. Um país como nós, os portugueses, que temos 900 anos de história, e é bom que a gente tenha esta noção, nós temos 900 anos de história, como nós são poucos no mundo. A maioria dos países da Europa, estes novos, têm menos idade que o meu prédio onde eu vivo em Lisboa. Portanto, eu acho que já estamos conversados quanto à questão da história de Portugal. Portanto, é bom que nós tenhamos esta noção de onde é que nós estamos. Eu não quero vos tirar muito tempo, mas a Europa está na decadência que está. Seja a França, que aliás não existe, isso é outro erro. A França, já não existe uma França. Existem várias Franças. Curiosamente, detestam-se umas às outras. Também é bom que a gente tenha noção. O senhor Macron não manda na França. Mas já porque só 12% dos franceses é que dizem que ele é um bom presidente. Portanto, uma pessoa que tem 12% já não manda. Ele manda no Eliseu, que é completamente diferente. Além que já não existe uma França, existem várias Franças que se detestam umas às outras. Depois temos a Alemanha. E aqui eu vou um bocadinho, se o professor se me permite, com toda a ousadia. Eu sou um europeísta entusiástico. Nada federalista. Disfarça bem. Mas disfarce bem. Nada federalista, mas um grande europeísta. E eu pergunto-vos, faço-vos esta questão. Se nós formos para esta questão do federalismo na Europa, alguém vai ter que mandar nisto. Quem é que vai mandar? Se nós fizermos um federalismo aqui na Europa, a Alemanha. Quem paga, manda. Eu conheço a história. O senhor Adolfo era alemão e foi há dias. Eu conheço a Primeira Guerra Mundial, quem começou. Eu conheço a Segunda Guerra Mundial, quem começou. São estes senhores que eu quero que estejam a liderar o meu continente. Então não é melhor a gente ter o seguro que ainda é melhor então o mundo global ocidental e estarmos todos no mesmo barco, mas já acho um disparate falar em exércitos europeus. Disparate. Disparate completo. Isso é outra fantasia. Alguém acredita que a gente tem dinheiro para fazer com estas dívidas que estes países todos têm, para fazer um exército a sério? Alguém acredita que nós temos homens e mulheres que querem ir para a frente de batalha?
Ainda há dias tivemos o Primeiro-Ministro de Portugal a dizer que nós queremos defender a Ucrânia, não sei o que, apareceram logo vários políticos com um cartaz, manda os teus filhos, que os meus não vão. Esta é a Europa que a gente tem. Alguém no seu juízo perfeito acha que nós temos dinheiro, temos motivação para fazer exércitos europeus, para serem comandados para a Alemanha? Eu não estou a dar respostas, só estou a fazer, de facto, perguntas. Bem, depois o que é que nós temos na Europa? Imigração em massa. Só os ingênuos é que não perceberam que isto é um problema. Desintegração social, como é evidente, os países cada vez mais são conjuntos. Eu costumo dizer que a Europa e cada vez mais os países europeus são uma soma tão grande, tão grande, tão grande, que no fim dá zero. E chegam a França e vêm. É que já não há uma França, existem várias Franças. Somam as Franças todas, dá zero. Depois temos a possibilidade de guerras religiosas na Europa. Alguém tem dúvidas? Mas já tivemos. Nós já tivemos, eu ainda, há um mês e meio, estava em Sarajevo, que é uma cidade que eu gosto muito. Vão lá e aprendam a história de Sarajevo. Bem, é só ver aquilo que foi. Depois temos muita insegurança, pobreza, exclusão. Nós temos a fama no mundo da Europa ser um continente de ricos, que é a maior mentira. Um português que diga isto é ofensivo, quando neste país a maioria do português ou vive na pobreza ou vive na miséria com baixos rendimentos. Dizer que nós somos do continente dos ricos é mentira e é até ofensivo se um português disser isso. Portanto, esta é a situação da Europa. Me perguntarem, o futuro como é que isto vai ser? Eu tenho muitas dúvidas, e eu que amo a democracia e amo as liberdades, aliás, não me vejo a ver noutro regime, tenho muitas dúvidas que sejam regimes democráticos e absolutamente livres que vão meter a Europa na ordem. Tenho muitas dúvidas. E conheço a história. E ainda há dias não foi isso que aconteceu, como vocês sabem. Há dias, em 1930 e tal, não foi isso que aconteceu. Os europeus são possíveis e têm características e têm criatividade para tudo. Eu tenho dúvidas se os grandes problemas e desafios que a Europa tem vão ter solução em regimes democráticos e absolutamente livres. Tenho muitas dúvidas. Acho que vão ser regimes muito pouco livres e pouco democráticos. Que há tendência. Nós, aliás, estamos todos aqui sem ver o filme. Alguém tem dúvidas que dentro de 3, 4, 5, 6 anos a Europa vai estar a ser governada pela direita radical? E todo ao mesmo tempo. Estamos a falar de Portugal, estamos a falar da Espanha, estamos a falar da França, estamos a falar da Alemanha. Quem é que está em primeiro lugar na Alemanha, nas sondagens? Quem é que está em primeiro lugar nas eleições presidenciais em Portugal, nas sondagens? Quem é que está em segundo lugar em Espanha, depois do PP? Quem é que está em primeiro lugar na França? Quem é que está no primeiro lugar na Alemanha? Este é o filme da realidade. Podemos dizer que não gostamos do filme, mas este é que é o filme da realidade. Portanto, para resumir, havia outros pontos, se me permite, só para terminar com a América Latina, então, que foi para isso que eu fui convidado, mas já meti aqui o. Já não tenho autoridade aqui. Não, mas eu acabo logo. É evidente que eu não vou começar a comentar algumas coisas que eu vi, que duas intervenções muito interessantes, com imensa sabedoria, vinda de pessoas que também sabem muito, como é evidente, a questão de Taiwan, a questão da Ucrânia, a questão da Rússia. Permitam-me só, o senhor Putin, aquilo que ele fez, é inaceitável. E nós, os europeus, temos que ser firmes. Agora, eu nunca na vida, e já levo 3 anos com esta questão, como nós todos, com esta questão da Ucrânia, nunca disse invasão da Rússia. Sempre disse invasão do senhor Putin. Porque eu distingo a Rússia do senhor Putin. Porque essa história que o senhor Putin diz lá dentro, que é o mundo ocidental contra a Rússia, dá vontade de rir ao macaco. Por uma simples razão. A Rússia é Ocidente. Quem vai a São Petersburgo só se lembra de Viena da Áustria, não se lembra da cidade de Beijing, que eu saiba. Portanto, a Rússia faz parte da Europa. Eu sempre disse que o maior problema que nós vamos ter, e temos de ter imensa inteligência no futuro, vai ser gerir o regresso da Rússia à Europa. Quando o senhor Trump diz que a Rússia é a Europa, vocês que se entendam, se faz favor, resolvam isto uma vez por todas. Ele tem razão, porque a Rússia é da Europa. Não estou a dizer com isto que temos que aceitar a invasão, que é exatamente isto, da Rússia
à Ucrânia, porque se aceitamos é a enorme derrota da Europa, mais uma, para se somar a tantas outras, e depois isto vai alimentar outras invasões, como é evidente. Agora, estou querendo dizer, o Sr. Trump, quando diz que a Rússia é um país europeu, que vocês que se entendam se faz favor, tem toda a razão quando diz isto. Quanto à questão de Taiwan, eu, curiosamente, quando foi da invasão da Rússia à Ucrânia, eu pensei imediatamente em Taiwan. Em Taiwan. Se nós não somos firmes contra a Rússia a invadir a Ucrânia, isto é o melhor que a China quer. Como é evidente, a China estava mesmo a tentar ver o que é que eles vão fazer. E já percebeu que nós europeus, e bem, dissemos não a esta invasão. Não aceitamos. O que eu acho que se deve continuar a defender em Taiwan é não mexer no status quo unilateralmente. Ou seja, este recado serve tanto a Taipei como serve a Beijing. O status quo é para manter. Unilateralmente, ninguém pode mexer. A mexer, vocês os dois que se entendam. É tão simples quanto isto. Eu penso que é isso que vai continuar a acontecer. Quanto à China, antes de falar da América Latina por um minuto, quanto à China, a China está a ocupar o seu lugar. Tão simples quanto isto. A China está a ocupar o seu lugar. Eu dizia muitas vezes aos meus alunos que o despertar da China faz-me lembrar aquelas praias onde a gente vai, que são praias pequeninas, e antes eram só 10 famílias. E agora, como isto agora está tudo mais popular, agora são 20. E a gente tem que encolher o espaço da nossa toalha. Exatamente o mesmo que se está a passar neste mundo. Nós estávamos habituados a um mundo em que éramos só meia dúzia lá na praia. Só que havia um que tinha uma toalha pequenina que se chamava China, só que ele agora está a ocupar o lugar que ele realmente merece e que tem direito porque ele é grande. E nós temos que encolher. É tão simples quanto isto. Agora vamos a ver como é que a gente vai encolher. É evidente que os Estados Unidos não gostam da ideia de encolher. E tem agora um presidente que diz: não vou encolher. Portanto, agora eu quero continuar com o espaço que tenho da minha toalha e tu, a China, fazes encolher o espaço da tua toalha. Exatamente isto que vai acontecer. Quanto à América Latina, terminando um minuto. Na América Latina, o que se passa na Venezuela é exatamente isto que eu vos estava a dizer. Que isto é que interessa a gente perceber. Os Estados Unidos têm dois objetivos. Primeiro, continuar a ser a grande potência do mundo. A segunda, a China continuar a ser a segunda e não a primeira. É tão simples. Portanto, nós portugueses, que já dividimos o mundo, que é bom que a gente que se lembre. Eu tenho imenso orgulho na história de Portugal. Não diria. Isso é preciso ter cuidado quando a gente brinca com a Groenlândia, porque a Groenlândia está de facto na plataforma americana. Só que nós temos território português que está na plataforma americana, que é bom que a gente também não se esqueça. Portanto, é bom a gente não brincar com coisas sérias. Bem, mas voltando ao que eu vos estava a dizer, nós portugueses já dividimos o mundo a meio. Tucídides tinha esta filosofia, que era um general e historiador grego. E ele estudou a guerra entre Atenas e Esparta. E ele tinha uma filosofia, que era duas grandes potências, quando existem, vão entrar em guerra porque só uma é que se vai safar, permita uma expressão. E ele explicava que isto ia acontecer. Isto não é bem verdade, porque com Portugal e com Espanha, que dividimos o mundo, chegámos a um acordo e não entramos em guerra um com o outro. Eu espero que seja isso que vai acontecer também com a China. Na Venezuela passou-se exatamente isto. Os Estados Unidos acham que aquilo é um território que diz respeito à sua fronteira de segurança, ponto. Agora, pensem só nisto. E não vos vou dizer se sou a favor ou sou contra, como devem imaginar. Agora, se a gente começa todos a entrar no país do outro ao lado, porque a gente acha que deve, quer dizer, isso é evidente que baralha isto tudo, e não sou a favor disto. Mas reparem só nisto. Sempre se criticou, e bem, os Estados Unidos, porque entraram no Iraque, entraram noutros países, entraram. E aquilo ficou pior do que estava. Ficou mais instável. Teve custos extraordinários. Reparem o que está a passar na Venezuela. Ele entrou por apenas 5 horas, saiu logo a seguir e levou Maduro com ele. Não tem nenhum soldado lá dentro. Não custou quase nada. E manda a mesma. Isto é de um tipo burro. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu acho que terminámos regressando ao princípio, não é? Parece que aqui com o Paulo eu estava a ver aqui o Bertrand Russell, não é? Interessa, né? Compreender, não é? Ele assumiu plenamente isto, compreender o mundo real como ele é, não é? É compreender o mundo real como ele é e não como desejaríamos que fosse ao início da sabedoria, não é? Eu acho que fez aqui um exercício valente. Na América Latina, só talvez vale a pena aprofundar mais o Mercosul, que é uma vitória europeia. Sim.
Quase não ia ser. ao fim de 25 Ao anos. 25 Quase anos. que não ia ser. Bom, mas eu acho que agora, se me permitem, eu vou levar a minha antipatia ao máximo e é o seguinte: eles agora vão ficar calados e vou dar a palavra à Assembleia, porque já falaram muito mais dos 10 minutos iniciais, quase o dobro cada um, não é? E, portanto, eles vão falar a seguir, mas eu penso que agora eu dava a palavra, enfim, aqui aos colegas para fazerem comentários, perguntas, o que entenderem. Primeiro aí que se oferece, primeira, neste caso. Então, Colega, faz favor. boa tarde, muito obrigada. Está a ser um gosto para mim estar aqui a assistir a esta palestra com estes ilustres oradores. E eu punha aqui uma questão, começando se calhar aqui por um exemplo. Eu toda a minha vida profissional trabalhei no setor financeiro, especificamente em fundos de pensões, e portanto tanto me dediquei ao assunto que fui malheando, sinceramente, dos outros setores da economia. E aqui há talvez meia dúzia de anos, não mais do que isso, lembro-me de me ter cruzado com um ilustre representante cá da Volkswagen, que, pronto, e a conversa calhou ir por esse caminho, que me falou da necessidade que estavam a sentir desde há algum tempo atrás de facto se proteger em relação à China. Tinham instalado fábricas na China, tudo muito bom, porque a nível de mão de obra era bem mais barato, mas também tratava-se de pessoas que facilmente aprendiam a tecnologia e, portanto, eram muito bons trabalhadores, deram muitos lucros à empresa, mas depois chegaram a um ponto que começaram a ver, espera lá, que agora eles estão, já nos roubaram os segredos todos, já estão a tornar-se autónomos, a produzir sozinhos. E hoje em dia, esta situação e aquilo que aqui se falou, eu olho para Portugal e parece um bocadinho o exemplo daquilo que o resto da Europa realmente fez, embora com a nossa dimensão muito reduzida, mas no fundo toda a Europa o que fez foi instalaram grande parte do seu tecido industrial na Ásia, em particular na China, transferiram para lá o know-how, a tecnologia, e agora será que é isso? É uma questão que eu ponho. Será que é por causa disso que estamos na Europa como estamos? E os próprios Estados Unidos também fizeram um pouco o mesmo. E será que é por causa disso que a Europa está realmente a enfrentar esta tal decadência? Eu também não sou trumpista, mas de facto partilho aqui as opiniões do professor Paulo Neves, e era uma questão que eu colocava: até que ponto não foi por culpa de nós, do Ocidente, que o Ocidente agora está em decadência? Muito obrigado. Dava a palavra a mais colegas, pedindo que, tanto quanto possível, fossem sintéticos. Lá, o colega lá atrás, faz favor, e depois é o Luís Miramaral. Boa tarde, queria também agradecer as palavras que foram ditas e queria colocar apenas uma questão ao professor Paulo Neves. O que é que a situação na Venezuela aconteceu agora? Bom, eu acho bastante interessante esta sessão, até porque o Dr. Paulo Neves veio dizer quase o oposto que os dois anteriores oradores disseram. Não sendo trumpista, mas fez aqui uma apologia. Eu devo dizer que há coisas que dependem de concordar com ele na crítica europeia, mas há uma coisa no Trump, e falo como economista e meus fundamentos. A gente na política pode fazer erro, mais grave ou menos grave, mas há um, que eu acho que é o erro maior de todos, é atacar as instituições que são pilar de uma economia e da confiança dos empresários e investidores. Portanto, o ataque do Trump ao Banco Central Americano, para mim, é das coisas mais perigosas que eu vejo para a saúde económica e financeira dos Estados Unidos da América. E tem outras coisas que eu acho que ele pode mais ou menos razão. Esta, para mim, falando como economista, acho um perigo que ele está a fazer. E lembro-me do artigo que saiu há cerca de 2 meses no Financial Times, entendo, que era o Aceboglu, que foi o Prémio Nobel da Economia, escreveu aquele livro, Why Nations Fails, e ele fazia o exercício
o que serão os Estados Unidos em 2050, e ser um Banco Central independente, com as instituições todas tomadas pelo governo e ser gerido a terceiro mundo. Era um filme de terror. E, portanto, independente de outros méritos que o Trump pode ter, criticando algumas coisas bem os europeus, eu acho que aquilo que ele está a fazer nestes pilares da confiança de uma democracia liberal, justamente uma economia de mercado com um sistema financeiro, eu acho que é das coisas mais perigosas que eu tenho assistido nos últimos tempos. Muito obrigado. Mais uma. Muito obrigada por ter muito das palestras. Também penso que houve duas iniciais e depois uma diferente. E é sempre bom ouvir perspectivas diferentes sobre a matéria. Eu preciso só de avisar o seguinte: eu não posso ser trampista por do momento em que ele ameaça a Groenlândia. E ao fazê-lo, coloca em risco a NATO. E acho que um país como o nosso, que não tem defesa sozinho, precisa da NATO. E, portanto, isso para mim é um risco muito grande, porque fico com medo do que possa acontecer aos Açores, pelas mesmas razões de estar para o lado americano, certo? A postura dele também é uma postura imperialista, quase colonialista, tipo século XIX. Portanto, ele diz: eu vou tirar de lá o Presidente da Venezuela, mas mantenho o sistema para não acontecer os desastres que aconteceu no Afeganistão e no Iraque, portanto, de estabilização governamental, para ter acesso direto aos recursos. O que lhe interessa é o petróleo. Isso é uma postura muito problemática atualmente, que coloca em risco o sistema internacional e a própria paz mundial. Há um reequilíbrio internacional geopolítico, porque, de facto, a China não está a ter aquilo que seria necessariamente, está-se a expandir imenso além do que é normal. A China era um sistema continentalista, potencialmente dentro da Ásia, e está completamente expandido para a América Latina e para a África, portanto alguém teria que a controlar. Que o Trump esteja a fazer isso, pode reequilibrar o sistema, mas tem que o fazer de uma forma que não coloque em risco, como eu disse, a paz mundial. Em relação à Europa, eu não sou federalista, mas sou europeísta. Portanto, eu tenho algum medo de avançarmos para um sistema hipercentralizado, porque pode levar à ascensão do novo Napoleão, do novo Hitler, que não interessa a Portugal, que é atlantista, e porque atualmente o sistema centralizado, com um grande número de países a leste e no norte, faz com que os interesses estejam todos virados para leste, não para o lado atlântico, é aquilo que nos interessa. Ou seja, nós não estamos preocupados com o Sahel ou com o norte da África, que são mais próximos de nós. Estamos preocupados é com a Rússia, com Gaza e com, neste momento, agora preocupados com a Groenlândia. Só um ponto final, que é cuidado com a Groenlândia, porque o Reino Unido e a Alemanha estão a considerar a hipótese de enviar para lá tropas, sendo que a Suécia vai enviar tropas já com o aval da Dinamarca. E a Suécia era o país mais forte do norte da Europa. Portanto, eles não vão vender a Groenlândia facilmente, ao contrário do que o Trump está a pensar. E, portanto, isto pode levar efetivamente à ruptura entre o projeto europeu e os Estados Unidos. O que, no meu entender, pode ter aqui um dedinho do Putin. Porque interessava ao Putin a dividir para reinar, ou seja, dividir os Estados Unidos face à Europa. E nós precisávamos que essa relação estivesse mais próxima para fazermos face à pressão russa e chinesa, sendo que nós não nos estamos a proteger, mesmo economicamente, de uma China que está, eu já estive na China, que está tecnologicamente muito avançada. E nós estamos a perder terreno, porque estamos a enviar o know-how todo para estes países, supostamente porque têm custos de produção mais baratos. A Alemanha continua a insistir no mesmo erro, vai investir imenso na China, quando eu acho que devia ser investido na Alemanha, ou seja, na Europa. Obrigada. E fazer um esclarecimento muito rápido. Eu tentei ser o mais Vou falar a seguir, mas exatamente. estou a perder a autoridade completa. Muito rapidamente, era só para esclarecer. Eu tentei ser o mais neutral possível, porque me limitei-me a tentar caracterizar a situação e depois fiz um inventário do que era a Estratégia Nacional Americana de Segurança e quais eram as reações da China e tal. Portanto, há coisas com que a gente pode concordar mais ou menos em relação à administração americana. De facto, a decadência da Europa é visível e é culpa nossa, Europa em geral, porque de facto engendramos aqui um sistema que não funciona. Portanto, só temos que nos culpar a nós próprios e tentar encontrar soluções. Agora, também como economista, há uma coisa que me faz muita confusão, é o Sr. Trump dizer que quer a taxa de juros
X, não é? E depois arranjar uma coisa de umas obras que há lá no edifício da Fed para explicar porque é que ele está muito zangado com o Powell. Portanto, de facto, há limites que não podem ser ultrapassados. Era só isso. Muito obrigado. Eu atrevo-me a ver se tenho alguma ainda autoridade dar a palavra ainda mais uma ou duas questões e depois passamos uma volta. Não há ninguém? Pronto. Então, se calhar eu vou fazer a ronda inicial e dava a palavra aqui ao nosso António Belo Sousa. Bem, eu realmente estou nos antípodas da intervenção do Dr. Paulo Neves, não é? Realmente discordo totalmente daquilo que ele disse, realmente do princípio ao fim, não é? Do princípio ao fim, não é? De algumas coisas em particular, é a intervenção toda, não é? Ora bem, ficámos a saber, ele disse, alguém aqui tem dúvidas de que a Europa vai ser governada pela extrema-direita? Vai ser, então já estão a ver na Alemanha, estão a ver na França e tal, portanto, ficámos a saber que também acha que em Portugal o Chega vai tomar conta do poder. Eu peço desculpa, mas é o país, é o partido que está realmente próximo desses partidos que tu falou, da extrema-direita alemã, da extrema-direita francesa e tal, é o partido irmão desses partidos. Portanto, acha que também o Chega e, portanto, honestamente ficou aqui com uma dúvida. Então, o que é que está a fazer o PSD? Desculpe lá, o que é que está a fazer o PSD? Ora bem, enfim, é uma dúvida que eu tenho. Penso que está enganado o partido. Mas, ou então, realmente, o PSD já é um PSD totalmente diferente do que eu conheci no passado. Bem, depois outra questão realmente que é importante é a seguinte, é que eu acho que, ao contrário do que se diz, a decadência europeia também não é assim tão grande como isso. Nós somos a segunda potência económica mundial. O nosso peso no PIB mundial é o segundo mais importante, ainda é maior do que a da China. Realmente, temos que. A riqueza líquida, o Credit Suisse fez um estudo sobre isso ainda há pouco tempo, depois foi realmente acompanhado pela União de Bancos da Suíça, é a riqueza líquida que está em segundo lugar, que é a maior em segundo lugar, realmente, digamos assim, é depois dos Estados da América, no mundo. A riqueza líquida, realmente. Ora bem, nós temos a segunda moeda mais forte do sistema financeiro mundial. 20% das reservas líquidas cambiais são o euro. Não é? Isto é importante, não é assim uma desgraça tão grande, não é? Portanto, temos já uma presença. Depois há coisas que também não são bem verdade. Realmente a CDU ainda continua à frente das sondagens na Alemanha. Realmente a AfD ganha realmente em algumas regiões, mas a nível nacional ainda é realmente a CDU. Ora bem, depois há outras coisas que também são importantes, não é? É que realmente é ofensivo realmente para os próprios europeus considerar que não têm feito um trabalho também notável. Porquê? O que é que a Europa há 60, 70 anos atrás? E o que é que se conseguiu fazer? Fez a União, fez a Zona de Comércio Livre, fez a União Aduaneira, fez o Mercado Comum, fez realmente o euro, que é a segunda moeda mais importante do mundo, não é? Fez. Realmente. Isto é verdade, não é? E realmente conseguimos ter uma Europa com um grau de atuação coordenada que ninguém pensaria que seria possível com 27 países. No entanto, o que é que se vê? Realmente, ao fim de 4 anos de guerra na Ucrânia, realmente, há 26 países que estão de acordo e que estão a continuar a apoiar a Ucrânia. Isto é que é verdade. E que tem realmente, de facto, uma presidente da Comissão Europeia que o que é verdade é que conseguiu renovar o seu mandato, com partidos de extrema-direita que estão contra, que dizem mal da senhora Ursula von der Leyen. Mas a verdade é que ela conseguiu com uma maioria clara, realmente, do Parlamento Europeu. Realmente, esta é a verdade nua e crua, realmente. E temos, realmente, também, mal ou bem, uma ministra dos negócios estrangeiros, que toma realmente posições sobre a política externa. E, portanto, nós já estamos numa situação de semifederalismo na Europa. De semifederalismo na Europa. Gosto ou não, a pessoa pode ficar enervada e pode subir a tensão arterial por causa disso. Mas estamos numa situação de semifederalismo na Europa. Não, realmente, já estamos. Quer dizer, e agora vamos pôr isto tudo em causa? Quer dizer, é preciso acabar com isto tudo? Deixar de haver política agrícola comum, deixar de haver realmente políticas comuns realmente nos transportes, não temos política energética comum, não temos nada em comum realmente. Vamos voltar o que é a Europa das pátrias, do Sr. de Gaulle, mas isso é a zona de comércio livre. Isso é só a zona de comércio livre. E isso era bom para o nosso país. E quais eram as compensações que tínhamos? E qual era a participação que tínhamos do poder político se isto fosse uma mera, do poder político europeu, se isto fosse uma mera zona de comércio livre? Mas é preciso explicar,
Não é uma pessoa a dizer assim coisas. Não é? Bem, depois, realmente, por outro lado, realmente, as políticas do Sr. Trump são profundamente erradas. Profundamente erradas. Para já, realmente, ele é protecionista. Aumentou as tarifas como aumentou e tal. Os modelos de substituição de importações protecionistas conduzem a longo prazo, realmente, a mais inflação. E conduzem também a longo prazo a que haja realmente, digamos, um ciclo infernal de inflação, desvalorização e inflação da sua própria moeda. A prazo. A longo prazo. E isto está estudado por vários economistas. Dizer-se que realmente é notável, porque realmente, tirando uma pessoa do poder, realmente fica-se a mandar, realmente sem pôr militares no terreno, isso é o que vamos a ver. Isso é o que vamos a ver. Pois, as petrolíferas estão muito entusiasmadas com a ida para a Venezuela. O que é que elas têm dito? Têm dito, olha, mas desculpem lá, mas nós para rentabilizar isto só precisamos de não sei quantos anos. Primeiro que a gente rentabiliza. E depois, para termos lá pessoas a parar no terreno, temos de ter um mínimo de segurança e de estabilidade interna. Como é que o senhor nos assegura isto? Diga lá. Quer dizer, através realmente de declarações que faz realmente nas redes sociais, que consegue realmente estabilizar a situação política interna? É isso? Realmente consegue? Ou então tem um novo Afeganistão, não é? Ora bem, então não vamos para lá. Realmente, vamos para lá. A gente não vai fazer petróleo realmente à distância. Nós temos que ir fazer para lá, realmente, e temos que ter pessoas lá, realmente, a atuar na Venezuela. Como é que vamos fazer, não é? Portanto, vamos ver daqui a uns anos se ele foi bem sucedido e se mandou mesmo na Venezuela. Vamos ver. É questão de vermos. Não é? Ele também pode pôr lá tropas na Groenlândia. Não é? Realmente, vamos lá ver depois qual é o resultado disso. Vamos lá ver. Se realmente a Europa entrar em crise realmente com os Estados da América, como é que é? Realmente é fácil. É fácil entrar realmente em confrontação com a Alemanha, em confrontação com o Reino Unido, em confrontação com a França. A França, o Sr. Macron, é uma coisa péssima. É uma coisa péssima. Tomara muita gente fazer o que ele fez. Tomara o Sr. Montenegro conseguir fazer o que ele tem feito estes anos todos. Realmente, por exemplo, porque ficámos a saber que o Montenegro também não tem futuro. Não é? Ficámos de acordo aqui com o Dr. Paulo Neves. Ora bem, não digo o nome da pessoa que, segundo ele, tem futuro, porque não quero fazer realmente propaganda política, não é? Evidentemente. Ora bem, mas é evidente que realmente nós vamos ver realmente no futuro como é que vai ser. Como é que vai ser realmente no futuro? Ou como é que realmente vai ser o relacionamento dos Estados da América com a Europa? Porque a Europa é essencial para os Estados da América. Os Estados da América vão conseguir que esta direita ganhe nos países nórdicos, que ganhe a Inglaterra, que ganhe na Espanha, que tire lá o Sr. Sanches. Então, mas por acaso esqueceu-se de falar no Sr. Sanches, que realmente, enfim, que perguntou-se onde é que está agora o Sr. Macron, com 12%. Bem, mas o Sr. Sanches lá está no poder, por enquanto, realmente, olha, por exemplo, lá está, não é? Ora bem, portanto, por outro lado, também é uma simplificação analítica dizer-se que se nós realmente formos para uma solução federalista, realmente tem que haver um poder de centralização à Trump. À Trump, não. Tem que haver realmente uma economia que funcione, tem que haver alguma coordenação de políticas económicas, mas partir do pressuposto que realmente os alemães são todos nazis e que vão ser todos realmente governados também no futuro pelo Sr. Hitler e que ele é que nos vai governar na Europa e que realmente isso ser, pelo facto de sermos a favor de uma solução federalista, estamos realmente a conduzir o país para realmente que seja dominado um dia para a Alemanha nazi, vai uma grande distância. Ora bem, e é uma simplificação analítica. Ora, por outro lado, realmente, o que nós estamos a ver nos Estados da América é que ele tem feito em relação realmente aos cidadãos americanos. E o que é que ele tem feito em relação às pessoas que se manifestam contra ele nos canais de televisão, que ele diz que têm que ser despedidos. E pressiona as administrações para despedirem esses funcionários. E isso já estamos a ver. Isso aí não há dúvidas que ele já está a fazer. Ora bem, então, mas concordamos com isso. Concordamos com isso. Dizemos, não queremos viver num país totalitário, antidemocrático e tal. Mas até concordamos com o que ele está a fazer nos Estados da América. Porque o objetivo dele é America First. Se lhe der o prémio Nobel. Se o permitir enriquecer a ele e à sua família. Se isso precisa para permitir aumentar a sua zona de conforto. Porque ele pensa sobretudo nele próprio. Não é nos Estados Unidos da América. Como tem dado provas disso. Uma pessoa que está na chefia de um Estado e que tem a obsessão do Prémio Nobel da Paz e que está na disposição de passar pela humilhação
de conseguir esse prémio Nobel, mediante a entrega desse prémio Nobel por uma outra senhora que o conseguiu por decisão realmente do Instituto Nobel, que está na disposição de passar por essa humilhação, que ninguém normal realmente passaria por essa humilhação. Eu queria ter o prémio Nobel da Economia, mas está, se eu realmente, Krugman, não é? Bruto das expressões que eu hei de fazer sobre Paul Krugman, um dia me aparecer aqui em Lisboa, me deram o prémio Nobel, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Passaria isto pela cabeça. Nunca passaria, isto é uma humilhação. Não é? É uma pessoa que está disposta a tudo na vida. É uma pessoa que está disposta a tudo na vida. Quem realmente considera que esta pessoa é digna de admiração como político e como estratega, realmente, quanto a mim, faz muitíssima impressão. Muitíssima impressão. E, portanto, eu continuo a pensar da mesma maneira. Eu acho que realmente os Estados da América estão a ir para um péssimo caminho. Ele tem um deito, é só dizer mais uma coisa. Ele tem uma intenção, é pôr à frente todo o Ocidente e reforçar a extrarência para o Ocidente. Isto é bom para o Ocidente porque reforça o Ocidente. Mas que o Ocidente ele está a acabar com o Ocidente. Que o Ocidente. Pelos vistos, a Europa não faz parte desse Ocidente. Ou pelo menos tudo aquilo que não seja a extrema-direita da Europa não faz parte desse Ocidente. Não é? Então, que Ocidente? Tem os Estados da América, o Canadá também não. O Canadá realmente não quer ser um Estado realmente federado realmente nos Estados da América, na República Federal dos Estados da América. Portanto, o Canadá também não. Então, qual é o Ocidente que ele está a defender? Digam-me lá. Quer dizer, o Japão, que não é o Ocidente, que é o Oriente, se ele está na disposição de deixar eventualmente cair a Taiwan. E realmente isso vai pôr em causa a posição do Japão no que respeita ao mar do Japão. Realmente. Então, que Ocidente é que ele está a defender? Então diga-me qual é o Ocidente que ele está a defender. É o Ocidente dos trampistas, que representa hoje em dia menos que 50% da população dos Estados da América, segundo as sondagens? Eu também já agora falo das sondagens dos Estados da América, as últimas. As últimas dão realmente como apoiantes dos Estados da América menos de 40%. Apoiantes do Trump. Portanto, é isto que está a acontecer também nos Estados da América. Então, e a América não estará também em decadência? Já que realmente menos de 40% neste momento da opinião pública americana é que está a apoiar o Trump, realmente segundo as sondagens. Então, realmente, como é que estamos? Portanto, eu continuo a pensar como antes, eu sou um europeísta convicto, estou convicto que sou europeísta, não é? Quer dizer, acho que é a melhor saída para Portugal, acho que é a maior saída para realmente os democratas portugueses e realmente, dentro das minhas possibilidades, infelizmente já tenho uma certa idade, eu é que já estou realmente decadente em termos realmente de idade, realmente, eu tudo farei para que o projeto europeu vá para a frente e tudo farei, pelo menos realmente, encomendar-me-ei a Deus Nosso Senhor como crente que sou, para que realmente a situação venha a mudar nos Estados da América, porque tenho muita consideração e em relação ao qual tenho muita pena por estar a passar pela situação porque está a passar. E disse. Ora bem, eu vou ser muito rápido, só para acrescentar que nestas coisas a realidade está sempre mais ou menos a meio. De facto, o mundo, tal como ele existe, precisava de um abanão qualquer, e há aqui na estratégia americana algumas coisas que têm uma certa lógica. O problema da Europa é um problema europeu. Nós é que nos deixámos atrasar. A Europa é que construiu um modelo social europeu, chamado baseado no chapéu de chuva americano, que dizia, nós é só economia e se houver problemas a gente chama aos americanos. E, portanto, quando os americanos agora chamam e eles já não vêm, aí é que está o nosso problema. Porque a economia deve ser acompanhada de algum poderio de outro tipo, militar, designadamente. E quanto à senhora Callas, aí não concordo nada, é mesmo um desastre completo. Muito rapidamente, o seu professor não concordou com nada do que eu disse, mas eu concordei com algumas coisas que disse, portanto há aqui uma diferença. Mas isto para dizer o seguinte, eu não vou entrar agora na competição para demonstrar se a Europa está em decadência ou não. Eu acho que o
O seu bastonário mostrou 2 PowerPoints, não deixam dúvidas. Eu tenho aqui números que são absolutamente assustadores, mas isso acho que é um facto. Eu não sou. O pior que a gente pode, quando faz discussões, nós europeus ou portugueses, é estar no 8 ou no 80. Existe o meio termo, portanto, eu penso que isso é que nos deve motivar. Quanto ao futuro da Europa, o problema quando a gente anda na política é que a realidade tem muita força, dentro dos partidos também, e as sondagens falam, os resultados falam, hoje em dia, não estou a dizer que estou satisfeito, como o partido já é meu há 50 e tal anos, que já tenho o partido, eu já estou lá desde sempre, nunca mudei nem vou mudar. Agora, a realidade é bom que a gente esteja muito dispersos, porque de facto os resultados eleitorais na Europa são o que são, portanto não vale a pena a gente andar a fantasiar. E se não tivermos consciência das tendências que estão a passar na Europa, não vamos ter soluções. E aquilo que nós temos que ter é soluções. Eu não vim aqui falar de partidos. Aquilo que eu estou a dizer é o que está a crescer na Europa não é a minha área política. O que está a crescer na Europa na minha área política. E não pensem que eu, com a frieza que tenho na política, vou condenar aqueles que ganham eleições. Não, eu sou democrata, eu não sou democrata só à segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E ao domingo já não sou, ou depende do resultado da eleição. Não. Eu aceito a soberania do povo. E aquilo que eu tenho verificado na Europa é que o povo não está a votar como eu voto. Portanto, eu tenho que estar alerta, que o problema deve estar no meu lado e não no lado daqueles que andam a vencer eleições e que a tendência é esta. É exatamente isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que o Dr. Luís Montenegro não é bom primeiro-ministro, que aliás sou muito amigo dele, acredito imenso nele, portanto não vou entrar aqui em políticas. O que eu estou a dizer é que nós temos que governar e governar muito bem, porque senão podemos levar um susto. É tão simples quanto isto. Agora, pode-se entender isto de várias maneiras. Quanto à questão é que o António há bocado estava a fazer citações. O Darwin tinha uma frase fantástica, que ele dizia que não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem aqueles que se sabem adaptar. Eu acho que isto é uma lição extraordinária que deve ser encontrada neste momento. Quanto ao Sr. Trump, há características do Sr. Trump que eu acho horríveis. Eu disse-vos, e é mesmo pura verdade, porque também se eu fosse trampista posso-vos ter a certeza absoluta que não era por estar aqui uma pessoa ou outra que não ia dizer que era. Por isso, não me conhecem, mas posso-vos garantir, se eu fosse trampista não tinha medo nenhum de dizer que era. Tão simples quanto isto. Portanto, estamos conversados quanto a isso. Há coisas que o engenheiro Luís Mira Amaral tocou num ponto que eu farto-me de tocar em Portugal, que é as instituições da República. Defendo as instituições da República. Eu defendo a independência e é por isso que eu fico horrorizado às vezes com o que eu vejo. O seu professor há pouco falava que o Sr. Trump muda diretores de jornais e de televisões. Isso em Portugal já aconteceu antes do Sr. Trump. Não vamos ser ingênuos. Portanto, não vale a pena a gente andar a criticar só o Sr. Trump, porque aqui em Portugal já aconteceu. Já se expulsaram jornalistas de televisões públicas porque não eram do partido ou eram afastadas do partido. Portanto, como vêem, também não vale a pena a gente estar aqui com grandes superioridades morais. Aquilo que eu considero que nós europeus temos é que despertar. E o despertador tocou e temos que aproveitar isso. Agora, não existe só uma solução na Europa federalista. Eu sou europeísta. Como dizia a Sator, eu sou europeísta, mas não sou federalista. Ponto. Sou mais do que isso. Agora, eu quero a união da Europa continental, com o Reino Unido, com o Canadá, com os Estados Unidos, sem estas situações. É evidente que a mim eu fico horrorizado com o Sr. Trump. Horrorizado, o desrespeito que ele tem pelas instituições, que as pessoas passam, mas as instituições têm que ficar. E ainda bem que existem instituições fortes em alguns países. Existem instituições fortes no Brasil. O que seria o Brasil se não tivesse instituições fortes? O que seria os Estados Unidos se não tivessem instituições fortes? Então alguém de bom senso há a dizer que eu prefiro o Sr. Trump às instituições americanas? É evidente que não. Eu não sou trampista e nem gosto daquela forma de ser, aquela forma de falar. Eu sou o mais institucional possível. Eu costumo dizer, se eu formasse um partido, tinha um nome muito certo, que era aquele que se chama no México, Partido Revolucionário Institucional. Eu adoro este partido. Eu, quando vou ao México, elogio sempre este partido pelo nome. Eu adoro este nome, Partido Revolucionário Institucional. Portanto, isto é mais ou menos como eu conto isto muitas vezes aos amigos meus na América Latina, em encontros internacionais que fui e que vou, que a nossa revolução do 25 de Abril, de facto, é uma revolução fantástica.
os tanques paravam no sinal encarnado. Eu acho isto uma delícia. Só um povo como o nosso é que os tanques paravam, e conta-se uma história, não sei se é verdade ou não, que os revolucionários A entraram. demonstração da nossa superioridade. Nossa superioridade. Ai, não tenho dúvidas quanto a isso. Eu nisso, o professor também não deve gostar muito disto, mas nisso eu adoro a minha história, tenho um orgulho extraordinário. E só um povo como o nosso é que faz uma revolução com os tanques, para já é uma flor, o símbolo da revolução. Isto é uma coisa superior. E então conta-me uma história que não faço ideia se é verdadeira, mas é deliciosa, que os revolucionários entraram no Rádio Clube Português e o senhor que estava à porta, e eles disseram, isto é uma revolução, vamos tomar conta disso. Ele disse, podem fazer o que quiserem, mas deixem a identificação aqui embaixo, que é as ordens que eu tenho. Portanto, eu acho isto uma delícia. Pá, quanto à pergunta, portanto, isto para dizer, Sr. Professor, eu não sou trampista, não concordo nada consigo, com o seu com o seu otimismo quanto à Europa. E eu sou tão europeísta, tão europeísta, tão europeísta, que não me identifico com esta Europa e quero que ela mude. É tão simples quanto isto. Portanto, é a nossa diferença. Quanto à questão que me pergunta porquê a Venezuela agora, a resposta é agora porquê. O que está a passar na Venezuela, aquilo que o seu professor estava a dizer é verdade. Esta história do petróleo, os Estados Unidos não precisam do litro de petróleo dos Estados Unidos, da Venezuela. Portanto, a gente até podia dizer, há 20 anos atrás, eles vão lá buscar o petróleo porque eles precisam do petróleo. Eles não precisam de petróleo nenhum, que já são os maiores produtores do mundo. Portanto, até aí a coisa já está vista. O que é que eu acho que se passa na Venezuela? É um bullying. O senhor Trump, o que ele quis, ele não está minimamente preocupado. Aliás, eu digo-vos uma coisa, eu sou da Ilha da Madeira, eu acompanho muito a comunidade venezuelana, portuguesa na Venezuela, porque a maioria, como sabem, são oriundos da Madeira. E participei muitas, por causa do Instituto, muitas iniciativas na América Latina. E preocupa-me tremendamente reparar que o senhor Trump acabou por legitimar este regime na Venezuela. Ai, não tenham dúvidas. Ele legitimou, porque ele só levou um e deixou o resto. E a gente já percebeu, se o resto fizer aquilo que ele quer, vai continuar. Portanto, ele matou, neste momento, a oposição democrática na Venezuela. Isto é muito perigoso e preocupante. O que está a passar na Venezuela, as pessoas não estão a ver o filme. É que isto foi o melhor que pode ter acontecido para os que restam do sistema na Venezuela, que estão legitimados, desde que façam o que ele quer. Como é que a gente já percebeu o nível daquela gente? Vão fazer exatamente o que o Sr. Trump quer. Então, se ele diz que agora ele vai investir mais dinheiro lá, que aquela economia vai crescer, pá, se dizem isto aos que estão a ocupar agora o poder e acrescentam, a gente não te vai tirar de lá, desde que tu faças o que eu mando, isto ainda por cima vai crescer, pá, quem está lá sentado diz, bem, isto é melhor, e melhor que isto é impossível. A economia vai crescer, vai haver mais dinheiro para a gente levar, e ele não nos vai tirar daqui. Portanto, eu que sou democrata, que detesto um princípio que muitas vezes muitas instituições internacionais, em especial da esquerda, às vezes aceitam, que é uma democracia na Europa, outra na América Latina, outra nas Caraíbas, outra em África, ou seja, conforme o sítio, conforme a democracia. Não, a democracia é igual em todo o sítio. É liberdades, é democracia, pluripartidarismo, e quem não tem a gente deve criticar. Podemos até aceitar, mas criticar. É por isso que eu critico ferozmente os sistemas que estão na Venezuela, os sistemas que estão na Nicarágua, o sistema que está em Cuba. E para qualquer democrata, no dia que cai um ditador, é uma festa. O problema é que caiu o ditador, mas ficou a ditadura na Venezuela. Portanto, à sua pergunta, porquê agora? É muito simples. O presidente Trump tinha que fazer um ato que metesse medo ao resto. É aquilo que eu vos estava a dizer há bocado. A doutora disse uma coisa que aconteceu há 2 horas atrás. A Suécia decidiu mandar tropas agora para a Groenlândia. Quem é que me diz que o Sr. Trump não está neste momento a comemorar isto? Que ele está a dizer, bem, agora até já vamos ter tropas da NATO lá na Groenlândia, sem me custar um centavo. Os chineses já nem vão pensar em ir lá, porque agora vai haver exércitos da NATO. E alguém vai perguntar, mas quanto é que isso lhe custa? Nada. Bem, é isto que eu estou a dizer. Isto não é, Sr. Professor, é dizer que gosto do Sr. Trump ou não. Isto é um facto. Por isso, porque é que foi agora? Porque o Sr. Trump precisava de ter uma posição de força para assustar o resto. Alguém tem dúvidas que em Havana ninguém dorme? Lá do Partido Comunista?
Ele já fez uma coisa que cortou o petróleo para Cuba. Alguém acredita que aquilo pode durar muito tempo sem eletricidade? Quer dizer, isto são guerras de outsourcing. Um tipo que nem gasta $1 e está a conseguir o que quer. Portanto, se nós não. E porquê? O seu embaixador dizia: é verdade, todos os problemas que nós temos na Europa fomos nós que os criámos. Alguém tem dúvidas quanto a isso também? Portanto, eu terminava com algum discurso de otimismo, por uma simples razão. Mais que a gente queira fantasiar, a realidade já é muito dura e as pessoas já perceberam o filme. Portanto, não vale a pena a gente andar aqui com discursos muito otimistas quanto à Europa, a Europa atual, porque somos a segunda, basta ver, ou isto está tudo errado, ou então não percebo. Mas a gente olha para a Europa e a coisa não está para cima, está para baixo. Pá, se a gente agora diz, mas ainda somos a segunda, mas está sempre a descer. Eu tenho aqui números que não acabei por não passar, mas posso-vos deixar, que são números de relatórios, que são um susto completo. Um susto. Quem não percebeu isto não percebeu nada. Mas quem não percebeu isto, pelo menos olhe para a televisão e veja as sondagens. Olhe para a televisão e veja resultados eleitorais que não estão a ir como o seu professor pensou que me davam alegria. Não me dá alegria nenhuma ver a senhora Le Pen em primeiro lugar. Não me dá alegria nenhuma ver neonazis que se passeiam nas ruas na Alemanha, que fazem manifestações e que, como não podem pôr a cruz suástica, põem aí um adesivo por cima, mas passam livremente nas ruas e manifestam-se. E o povo aplaude. Esta é a realidade. Eu não estou a dizer com isto, por chamar a atenção disto, sou a favor disto. Há uma coisa que eu não sou, é ingênuo. E o filme que vem é muito mau, seja, eu não tiver consciência dele. E não podemos ser democratas só à segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. E ao domingo só somos conforme o resultado. Se gostarmos, a gente aceita. Se não gostarmos, não aceitamos e dizemos mal. O povo é soberano. Portanto, o que nós devemos fazer, e sei que a maioria dos que estão aqui somos todos moderados, somos todos democratas, adoramos as liberdades, é estar atentos. Porque se aqueles que não são como nós estão a ganhar eleições, o problema não é deles, é nosso. Porque nós não estamos a responder aos desafios que o povo exige que a gente lhes dê resposta. Quem não percebeu isto, não percebeu nada. E quando acordar, vai acordar surpreendido e Deus queira que não acorde tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aos três. Eu acho que o debate foi ótimo. Porque tivemos, eu não diria três perspectivas, porque eu acho que as perspectivas em muitos momentos tiveram interseções, não é? Agora, há efetivamente ângulos de vista, e eu acho que isso é muito importante. Nós próprios pensarmos e refletirmos. Aquilo que eu queria no início é que este momento fosse um momento não de estar aqui a vender uma ideia e uma narrativa, como agora se diz, mas é fornecer elementos para as próprias pessoas refletirem. E em função daquilo que ouviram, concordaram mais ou concordarem menos, também irem avançando e na sua posição e compreendendo a realidade. Seguramente que ainda vamos fazer mais debates sobre este assunto aqui, porque isto não vai parar. Não é? Isto não vai parar e, portanto,